Hoje a gente vai falar sobre como faz um fine tuning, ou o famoso ajuste fino, utilizando as ferramentas da OpenAI com o ChatGPT. A ideia básica é que a gente vai ensinar alguma coisa para nossa LLM, ao invés de fazer prompt e explicar para ela o que ela tem que fazer. Estou aqui nos manuais da OpenAI, vou traduzir, ó, tá vendo que tá fine tuning, e ele vai traduzir isso aqui para o português, que ele traduz como afinação. E a gente costuma chamar isso aqui de ajuste fino. Na verdade, a ideia básica, o conceito básico é que existe um modelo que foi treinado pela OpenAI, um modelo de inteligência artificial que ele está pronto, que ele aprendeu tudo que tinha que aprender com todas as linguagens e com tudo mais. O ajuste fino é como se a gente pegasse esse aprendizado todo e falasse assim, olha, eu quero que você direcione o teu aprendizado para essa tarefa específica, ou que a gente faça alguma coisa mais específica, ao invés de ser um modelo genérico. Por exemplo, você tem um resultado com uma qualidade maior do que ficar fazendo prompt. Você consegue colocar no seu ajuste fino mais texto do que caberia num prompt. Você consegue, ou seja, passar mais informação no ajuste fino do que num prompt. Você vai economizar tokens, porque o teu prompt vai ficar mais curto, você não precisa passar tanta informação para ele. E ao mesmo tempo, como você tem menos texto, está tudo mais enxuto, você vai ter uma latência menor, você vai conseguir uma resposta mais rápida. Quais são os casos mais comuns que a gente consegue usar? A gente pode definir um estilo, a gente pode definir um formato, a gente pode fazer alguma coisa específica, ou seja, responda da seguinte maneira, você é um advogado e você passa todo um linguajar de advogado para ele falar daquela forma. Você quer que ele siga um padrão, um protocolo, alguma forma específica de escrever certo texto, você vai passar esse padrão no ajuste fino. Você pode fazer esse tipo de ajuste, esse tipo de característica, esse tipo de personalidade que você vai atribuir ao seu modelo. Você pode diminuir com o ajuste fino, diminuir as alucinações. Você consegue melhorar a confiabilidade da resposta que o seu modelo vai dar. Você pode corrigir falhas de prompts que são complexos, que são prompts difíceis. Você consegue explicar melhor no ajuste fino. Caso você tenha algum caso muito extremo, caso você tenha situações que são muito diferentes, que cada situação você tem que agir de uma forma. Por exemplo, eu preciso resumir dessa forma, mas responder uma pergunta de uma pessoa de outro jeito. Você conversa com X pessoa de um jeito, você conversa de Y pessoa de outro jeito. Quando você tem casos muito extremos, você pode criar formas diferentes de interação. E pode ser que você queira fazer alguma coisa com o modelo de LLM que ele não faz. Se ela não fizer e você percebeu, fala assim, isso aqui é uma coisa repetitiva, isso tem uma característica muito fácil de descrever, mas os modelos não vêm pronto para fazer esse tipo de tarefa. Então o ajuste fino pode ser utilizado para isso. Então vamos lá, vamos seguir essas etapas, vamos entender como a gente vai fazer essa coisa. A primeira ideia que ele passa aqui é o seguinte, ele dá alguns exemplos de como que tem que ser o formato das mensagens e como que a gente tem que escrever. Então aqui, por exemplo, ele fala que você vai criar uma lista com várias mensagens assim, tipo uma mensagem, role aqui é papel, do system, que é o sistema, como esse sistema tem que se comportar. E aqui ele está falando assim, Marv é o nome do bot que ele está treinando. Ele é um chatbot factual, mas ele também é sarcástico. Essa é a ideia que ele quer que ele passe como característica do bot dele. Ao mesmo tempo, aí quando o usuário perguntar assim, qual que é a capital da França? Né? O usuário aqui está perguntando, qual que é a capital da França? Aí a resposta que ele sugere é a seguinte, Paris, como se ninguém soubesse disso. Então é uma resposta irônica, porque assim, todo mundo sabe que é Paris, mas mesmo assim ele já responde e ainda dá uma indireta, fala assim, como se ninguém soubesse disso. Então ele está treinando esse cara para ser sarcástico. Ele vai dar 3 exemplos de comportamento de sarcasmo em diferentes situações e essa é a ideia geral que ele está fazendo. Então o que foi que eu fiz? Eu vim aqui para o Google, no Google AI Studio, joguei alguns textos do meu canal, que tem informações sobre o meu canal do YouTube, e eu falei para ele, crie 200 perguntas e respostas a partir dos arquivos acima, ou seja, jornada de inteligência artificial, agentes inteligentes, IA do básico ao avançado, revolução dos vídeos com IA. E aí, coloque no formato JSON, não repita as perguntas, crie 200 perguntas e respostas a partir dos arquivos acima e coloque no formato JSON. O formato JSON é esse formatão aqui, E ele coloca no formato JSON, não repita as perguntas. E aí eu faço aquela mesma coisa, eu coloco nas mensagens, eu coloco um papel, o sistema, e aí eu digo assim, você é um especialista no canal Inteligência Mil Grau do YouTube. É uma pergunta 1, ele vai dar uma resposta 1. Daí pergunta 2, resposta 2, pergunta 3, resposta 3. E aí ele começa a gerar para mim, mensagens, papel, né? Você é um especialista no canal Inteligência Mil Grau. Essa aqui foi a IA que criou. Aqui ele começou a criar. Quando foi lançado o último vídeo do canal em 2023? Daí o assistente responde, o último vídeo do canal em 2023 foi lançado em dezembro. E aí ele gerou para mim automaticamente todas essas perguntas, né? Daí ele vai gerar uma próxima agora. Você é
um especialista no canal Inteligência Mil Grau. Quais são os principais tópicos que serão abordados no curso de Inteligência Artificial e Psicologia? Aí ele continuou, o curso de Inteligência Artificial e Psicologia abordará diversos tópicos, incluindo introdução a IA, redes neurais, modelos de linguagem e por aí vai. Uma série de informações. Ele criou um textão gigantesco. Próxima etapa, o que eu fiz? Eu coloquei esse cara num arquivo com 40 linhas. Vocês estão vendo aqui, ó, 40 linhas aqui. Essas 40 linhas são 40 perguntas e 40 respostas. Seguindo aquele padrãozão lá, ó, quando foi lançado o último vídeo, então certinho, perfeito, gerei esse arquivo. A gente volta aqui para OpenAI, olha que eu estou logado aqui no platform.openai.com e a gente vem aqui, ó, afinação, né? Aqui vai estar fine tuning se tiver em inglês. Eu vou tirar a tradução para a gente ver em inglês para vocês entenderem os termos em inglês, porque é esses termos que vocês vão encontrar na internet. Então eu fiz duas tentativas. A primeira tentativa, ó, ele deu uma falha aqui, ó, falhou. E ele me fala, ele está falando que o trabalho falhou por causa de um formato inválido, estava faltando um valor no role aqui da linha 2. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui lá naquele arquivo, procurei essa falha aqui e corrigi. E aí eu fiz uma nova submissão. Como que é a submissão? Você vem aqui e escolhe um Base Model, né? Eu estou criando aqui, ó, criando um Fine Tuning, um modelo Fine Tuning. Coloca esse 0125, que é o mais recente de todos. Esse Babage é antigo, DaVinci é antigo, 063 é antigo, 1106 é antigo também. Então você pode colocar isso aqui. Ele já colocou aqui os meus novos modelos. Coloca esse 025. E aí você training data aqui, os dados de treinamento, você vai fazer o upload daquele arquivo. Aquele arquivo que eu mostrei. Então eu venho aqui, faço o upload desse arquivo. Dados de validação. Uma coisa importante que eu não fiz. Imagina que eu tenho essas 40 perguntas aqui, eu quero saber se meu modelo está bom ou não. Então, que bom seria que eu tivesse pelo menos mais umas 10 perguntas que fossem relativas a esse mesmo assunto, mas que não fossem essas mesmas perguntas, que fossem perguntas diferentes, que pudessem avaliar o treinamento para saber se o treinamento está bom ou está ruim. No meu caso aqui, eu não vou colocar. Ele te dá a opção de você não colocar, então eu não vou colocar, mas é bom que tenha, principalmente se o seu treinamento for bastante grande. E aí ele pede para você, caso você queira colocar um sufixo, ou seja, no nome do teu arquivo ali, né, se você quiser colocar assim, ele sugere ali meu experimento, né, que é o meu primeiro treinamento. Você pode colocar um sufixo assim. Ele fala que tem que ser menos de 18 caracteres, ficou muito comprido. Meu primeiro, foi. A semente randômica, ela serve para você, aqui ele até explica, para fazer a repetibilidade do trabalho, a repetibilidade do modelo. Se você deixa randômico e você faz um treinamento randômico, ele vai escolher um número aleatório, que vai ser a base do treinamento. E se depois, quando você tentar treinar de novo, você não souber qual que era essa semente randômica, o seu treinamento pode ser que você nunca consiga a mesma performance. Então, em geral, é bom atribuir alguma semente aqui. O clássico que todo mundo coloca é 42. E aí ele vai te dar 3 coisas para você configurar. O número da batelada, do batch, a taxa de aprendizagem e o número de épocas. Para entender isso, vamos entender de baixo para cima. O número de épocas. O número de épocas é a quantidade de vezes que ele vai passar por aqueles 40 dados que eu passei para ele. Ou seja, uma época passou pelos 40, outra época passou pelos 40 de novo, outra época passou pelos 40 de novo. Isso é uma época. Eu posso quebrar essas épocas em partes menores. Por exemplo, 20, 20 é uma época. 20 mais 20, outra época. 20 mais 20, outra época. E a taxa de aprendizado é mais ou menos a velocidade com que ele aprende. Se o seu valor for muito baixo, ele vai ser muito detalhista, ele vai demorar muito para aprender. Se o seu valor for muito alto, né, próximo de 10 aqui, ele vai querer aprender muito rápido e talvez ele não aprenda nada, porque ele passou tão rápido por todos os dados que ele acaba não aprendendo. Isso é uma analogia do que provavelmente vai acontecer se você colocar uma taxa muito rápida. Essa é uma questão mais matemática que eu não vou explicar em detalhes aqui, mas que se você seguir essa dica vai ficar bastante claro e bastante simples. A princípio pode deixar tudo no automático, porque muito provavelmente ele vai conseguir se autoajustar e vai dar tudo certo. Você dá um create aqui e ele vai criar. Como eu já treinei, eu vou cancelar aqui e vou mostrar o que vai acontecer. Quando você começar a treinar, ele vai começar a ver esses checkpoints aqui. Ele vai criar o job, ele vai criar o sufixo lá do fine tuning, ele vai ver qual base model que eu coloquei, ele vai dizer qual que é a saída que ele está colocando e foi a data que eu fiz foi em 15 de abril. A quantidade de tokens que tem naquele arquivo são 11.400, o número de épocas que foi definido foi 3, o meu batch size foi 1, ou seja, ele vai passar cada época, são 3 épocas, cada época ele vai passar naqueles 40 exemplos e vai passar 3 vezes. O multiplicador da taxa de aprendizado foi 8, e eu coloquei no automático, ele colocou 8, ou seja, ele aprendeu bem rápido, e a minha semente foi 42. Aqui nos checkpoints vocês podem ver, no primeiro batch ele fez 40, ó, ele deu 40 steps, 40 passos. No segundo batch ele deu 80 passos, e no terceiro batch ele fez 120 passos e ele encerrou o treinamento. Vocês podem ver que ele está escrevendo playground aqui. Eu consigo testar as etapas intermediárias, caso eu queira. O arquivo foi aquele lá, não mandei arquivo de validação. E aqui, ó, esses números aqui, ó, que você está vendo, essa curva que você está vendo é a performance que o modelo teve durante o treinamento. Então, o que aconteceu? O training loss é o erro do seu treinamento.
Então o meu erro do meu treinamento estava em 2.4 aqui em cima, batendo nos picos de 2.4, e esse erro vai devagarosamente caindo. Ele vai sempre oscilando, né? Mas ele começa a oscilar para cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E aqui o erro, quando chegou aqui embaixo, o erro já estava em 0,5, né? Que começou em mais ou menos 2.4 e terminou em 0,5. É normal que ele fique subindo e descendo, que ele fique subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, porque a correção do erro é: se eu for muito para a esquerda, depois eu vou para a direita, depois eu vou para a esquerda, vou para a direita, vou direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e vai se ajustando, 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 ajustando e tendendo a um caminho final. E aí ele mostra aqui tudo o que aconteceu durante o treinamento, né? Que o treinamento deu bastante certo. Ele mostra todas as etapas que o treinamento foi fazendo, todas as steps que ele gerou. Ele dá algumas métricas, né? Essas métricas são essas métricas que ele está colocando aqui para a gente conseguir ver. E eu consigo ver as mensagens. E aí agora eu consigo fazer um teste aqui para ver o que aconteceu. Ó, ele pede para eu colocar as instruções do sistema. Vamos lá naquele arquivo lá, ó. Aí eu coloco as instruções do sistema e eu faço uma pergunta. Qual o nome do apresentador do canal Inteligência Mil Grau? Ponto de interrogação. E aqui no modelo 0125, sem Fine Tuning, ele vai dizer: o apresentador do canal Inteligência Mil Grau é o Guilherme Damiani, não sei nem quem que é essa pessoa. Ele é conhecido por sua forma descontraída e engraçada de abordar diversos temas de maneira inteligente. Não faço ideia do que está falando. Esse treinado o apresentador do canal é o Bob, que sou eu. Tá certo, perfeito. Esse cara tá treinado, ou seja, eu não precisei passar informação nenhuma aqui que eu era o Bob. E ele acertou. Vamos tentar outra. Qual a formação do apresentador? Vamos ver. Perfeito, ó, ele fala que Guilherme, ele fala qualquer coisa aqui inventada, que é administração de empresa, mas não, Bob é formado em psicologia. Sim, eu sou formado em psicologia pela USP, é isso daí mesmo. Esses dados aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, se a gente dar formação, ó, qual é a formação do criador de Inteligência Mil Grau? O criador do canal Bob, formado em psicologia pela USP, então tá certinho, ó, possui pós-graduação em sistemas de informação. Essa aqui ele inventou, não é de sistemas de informação, mas tudo bem. E ele também tem mestrado em sistemas multiagentes, perfeito, pela UFSC, e trabalha com projetos de robótica desde 2002. Top. Esse dado tá errado. 2002 é a época quando eu entrei na faculdade. Mas isso aqui é porque ele gerou o texto e eu não corrigi. Então, como vocês podem ver, essa é a ideia do Fine Tuning. Esse Fine Tuning eu coloquei dados que respondem perguntas sobre o meu canal. E por isso ele sabe meu nome, sabe minha formação. Então agora eu tenho esse modelo aqui, com esse nome aqui. E nesse modelo eu consigo já agora fazer consultas e consigo usar ele nos meus assistentes. Aqui ele permite também fazer algumas configurações de temperatura, de tokens e coisas assim, né? Mas essa configuração é a configuração normal. E agora se eu quiser fazer uma aplicação em Python, por exemplo, que roda esse meu programinha, ó, tô rodando a aplicação aqui, ele tá falando que é especialista no que o dono do canal Inteligência Mil Grau é formado. O dono do canal, Bob, é formado em psicologia. Então vocês entenderam? Eu fiz agora um programa em Python que consulta aquele agente, ó, eu simplesmente coloquei um modelo, era aquele modelo que ele me passou o nome, e agora eu consigo fazer perguntas, né? Vamos ver aqui, ó. Por que o canal discute patentes? O canal discute patentes porque eles desempenham um papel fundamental no mundo da tecnologia e da inovação. Essa é uma outra pergunta que eu tinha colocado lá. Gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser apoiar o canal para fazer mais vídeos como esse, seja membro, deixa seu like. Valeu!